Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Hoje vamos discutir um tema crítico: desafios à ajuda humanitária, Israel e o impacto da proibição da UNRWA. Nos últimos dias, o mundo assistiu a um novo capítulo no já complexo enredo entre Israel e os palestinos: a proibição da UNRWA, a agência da ONU que tem sido um pilar fundamental da ajuda humanitária na região. Mas o que essa decisão significa, realmente? A princípio, muitos podem pensar que é apenas uma medida política, mas, na realidade, é um golpe duro contra a esperança de milhões de palestinos que dependem dessa assistência para sobreviver. Essa proibição não apenas intensifica a crise humanitária, mas também desafia a crença de que a ajuda pode ser uma ponte para a paz. Acontece que essa é uma questão mais ampla: por que os conflitos se perpetuam e as agências humanitárias enfrentam resistência? É hora de refletir sobre a importância do apoio humanitário em tempos de crise e sobre as implicações das ações governamentais nesse contexto. Neste vídeo, vamos explorar esses desafios, as consequências da proibição e, acima de tudo, a necessidade urgente de um diálogo que promova a paz e a dignidade humana. Você já parou para pensar sobre a sua própria visão de mundo em relação a essas crises? Vamos juntos desvendar essa história e, quem sabe, descobrir novas formas de pensar sobre o que realmente significa ajudar o próximo. A UNRWA tem uma longa história de assistência humanitária, prestando serviços a milhões de refugiados palestinos desde sua criação em 1949. Portanto, o que leva um governo a tomar tal atitude? É um jogo complexo de interesses políticos e humanitários, onde cada movimento é calculado, mas que acaba afetando diretamente a vida de pessoas comuns. Como podemos nos inserir nesse debate? Ao olharmos para o contexto, notamos que a história e a política estão intrinsecamente ligadas à ajuda humanitária, e o impacto da proibição deve ser explorado em detalhes. Agora que estamos contextualizados, vamos aprofundar um pouco mais na origem e evolução da UNRWA, entendendo por que a sua atuação é tão crucial e como essa proibição pode modificar drasticamente o cenário humanitário na região. Isso nos levará a refletir sobre o que realmente está em jogo quando se fala em ajuda humanitária e a necessidade de uma abordagem mais empática e informada sobre a situação dos refugiados palestinos. A história da UNRWA é um reflexo das complexidades que cercam o conflito israelense-palestino. Criada em 1949, após o êxodo massivo de palestinos durante a Guerra de 1948, conhecida pelos árabes como Nakba, a agência surgiu como uma resposta urgente às necessidades de milhões de pessoas deslocadas. No início, o número de refugiados era em torno de 750 mil, mas com o passar das décadas, esse número cresceu exponencialmente, atingindo cerca de 5,9 milhões atualmente. Essa realidade evidencia que a UNRWA não é apenas uma instituição de ajuda, mas um símbolo da continuidade do deslocamento forçado. A UNRWA oferece uma gama de serviços essenciais, que incluem educação, saúde e alimentação, com uma presença particularmente significativa em Gaza. Imagine uma escola, onde as crianças não só aprendem matemática e ciências, mas também a importância da convivência pacífica, mesmo em meio ao caos. Em Gaza, onde quase 1,7 milhão de refugiados dependem da UNRWA, a importância da ajuda humanitária se torna ainda mais clara. Sem essa rede de apoio, o acesso a alimentos e serviços básicos seria severamente comprometido, levando a uma crise humanitária ainda mais profunda. É essencial entender que a UNRWA se diferencia de outras agências da ONU, como o Acnur, que lida com refugiados de diversas nacionalidades. Essa especificidade na abordagem torna a UNRWA uma peça central nas políticas que cercam os palestinos, simbolizando não apenas a ajuda humanitária, mas também a luta por direitos e dignidade. Essa dualidade entre a ajuda humanitária e a luta por direitos humanos nos leva a questionar: o que acontece quando uma agência fundamental para a sobrevivência de milhões é banida? O que se segue a essa decisão pode abrir um novo capítulo nas tensões regionais. Em outubro de 2024, a Knesset, o parlamento israelense, aprovou duas leis que geraram controvérsia e acenderam debates acalorados. A primeira proíbe a operação da UNRWA dentro das fronteiras israelenses e nos territórios ocupados, enquanto a segunda rótula a agência como uma organização terrorista. Essas decisões não surgem do nada, elas refletem uma crescente tensão nas relações entre Israel e os palestinos, especialmente em um contexto onde a ajuda humanitária é frequentemente vista como uma linha de frente na luta política.
Ao proibir a UNRWA de operar, o governo israelense argumenta que está defendendo sua soberania e segurança. Mas essa abordagem ignora o fato de que a UNRWA representa uma rede vital de assistência para milhões de refugiados. É como cortar o suprimento de água em uma área já devastada pela seca. Em Gaza, a proibição pode não apenas paralisar as operações humanitárias, mas também agravar as condições de vida, colocando em risco a sobrevivência de famílias inteiras que dependem da ajuda. Essas leis têm implicações que vão além da política, elas impactam diretamente a vida cotidiana dos palestinos. Sem a UNRWA, a educação de crianças e o acesso a cuidados médicos tornam-se ameaçados. Essa situação nos leva a refletir: qual é o verdadeiro custo de tais decisões? Se a ajuda humanitária é crucial para a estabilidade de uma região, o que acontece quando essa ajuda é retirada? O cenário que se desenha é de incertezas e desafios que demandam atenção global. O governo israelense apresenta uma série de justificativas para a proibição da UNRWA, alegando que a agência não é neutra e, ao contrário, promove narrativas que incitam o ódio contra Israel. Em suas alegações, destacam que a UNRWA educa crianças para verem Israel como inimigo, perpetuando um ciclo de hostilidade que dificulta qualquer possibilidade de paz. Essa visão pode soar alarmante, mas é fundamental questionar: até que ponto as narrativas moldam a realidade e influenciam a percepção mútua entre os povos? Ao afirmar que a UNRWA coopera com o Hamas, Israel busca legitimar suas ações e reforçar sua posição no cenário internacional. É uma estratégia de comunicação que se baseia em descrever a agência como parte do problema, não da solução. No entanto, é preciso considerar que a retirada da ajuda humanitária pode exacerbar as tensões e levar a um aumento de hostilidade. A história nos ensina que quando a educação e o suporte são eliminados, o resultado muitas vezes é um ambiente propício para o extremismo. Mas, e se o verdadeiro problema não fosse a UNRWA, mas sim a falta de diálogo e entendimento entre as partes envolvidas? Ao invés de buscar soluções que promovam o desenvolvimento e a paz, o foco está em culpar entidades que, embora imperfeitas, desempenham um papel crucial na sobrevivência de milhões. É uma situação complexa, onde a simplificação do problema pode resultar em consequências devastadoras para civis que já enfrentam desafios imensos. Assim, a questão permanece: até onde vai a responsabilidade de um governo em garantir não apenas sua segurança, mas também a dignidade de todos os seus cidadãos? A proibição da UNRWA em território israelense pode ter consequências alarmantes para a população palestina, especialmente em Gaza, onde muitos dependem da ajuda humanitária da agência. Ao desmantelar essa rede de suporte, o governo israelense pode estar colocando milhões em uma posição vulnerável, sem acesso a serviços básicos como alimentação, saúde e educação. Para exemplificar, pense em uma criança em Gaza que depende da UNRWA para ir à escola e ter uma refeição diária. Sem essa assistência, sua situação torna-se ainda mais precária, e o ciclo de pobreza e desespero se intensifica. Além disso, a UNRWA é uma peça-chave em um sistema que já enfrenta desafios significativos devido ao bloqueio e aos constantes conflitos armados. A ajuda humanitária que a agência oferece não é apenas uma questão de assistência básica, ela representa esperança e um caminho para a reconstrução. Quando essa ajuda é retirada, o impacto é imediato e devastador. A situação se torna um terreno fértil para o aumento de tensões e conflitos, criando um ciclo vicioso que é difícil de romper. As comunidades que antes viam a UNRWA como um aliado agora se encontram à mercê das incertezas. As preocupações expressas pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, revelam uma inquietação compartilhada internacionalmente. A proibição representa um golpe não apenas para a UNRWA, mas para todos os esforços humanitários na região. Ao se isolar ainda mais, Israel pode enfrentar uma pressão crescente da comunidade internacional, que não só questiona a moralidade da decisão, mas também os resultados que dela advêm. E então, enquanto se observa o desenrolar dessas consequências, uma pergunta persiste: o que acontecerá com aqueles que já estão à beira do abismo, sem a mão amiga da ajuda humanitária? O banimento da UNRWA pode ter um impacto a longo prazo devastador sobre a população palestina, especialmente em Gaza e na Jordânia. Sem a ajuda humanitária essencial que a UNRWA fornece, a vida cotidiana para milhões de pessoas poderá se tornar insustentável. Imagine uma situação em que crianças não têm acesso à educação, e as famílias lutam para conseguir alimentos e cuidados médicos.
O resultado é um futuro sombrio, onde a falta de oportunidades e suporte só perpetua o ciclo da pobreza e do desespero. Esse cenário pode desencadear um aumento nas tensões e nas frustrações, criando um terreno fértil para a radicalização. Além disso, a ausência da UNRWA poderá fortalecer grupos extremistas que se aproveitam do desespero e da desesperança das pessoas. Quando os cidadãos comuns veem suas necessidades básicas não atendidas, são mais suscetíveis a ouvir mensagens extremistas que prometem soluções rápidas e ações violentas. Essa dinâmica pode complicar ainda mais os esforços de paz na região, tornando o diálogo quase impossível. Os analistas já expressam preocupações de que essa nova realidade pode aprofundar as divisões existentes, afastando qualquer esperança de um futuro pacífico. Assim, o impacto a longo prazo do banimento da UNRWA vai além das dificuldades imediatas. Pode alterar a paisagem sociopolítica da região de forma irreversível. À medida que o governo israelense se concentra em cortar laços com a UNRWA, a pergunta que paira no ar é: qual será o custo humano de tal decisão? À medida que as tensões aumentam e a situação se deteriora, o cenário se torna cada vez mais desafiador para todos os envolvidos, estabelecendo um ciclo vicioso que será difícil de quebrar. Chegamos ao final do episódio, mas as discussões sobre a proibição da UNRWA e suas implicações ainda estão apenas começando. O que temos aqui é um tema complexo, que vai além das fronteiras de Israel e Palestina, refletindo questões globais sobre ajuda humanitária e direitos humanos. É importante que todos nós, como cidadãos do mundo, estejamos atentos ao que acontece ao nosso redor e ao impacto que decisões políticas têm na vida de milhões. Convidamos você a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os nossos conteúdos, que visam trazer clareza e compreensão sobre assuntos tão cruciais e muitas vezes mal interpretados. O diálogo é fundamental e queremos que você faça parte dessa conversa, pois a informação é uma ferramenta poderosa para a mudança. Agora, pensando sobre o que foi discutido, como você vê o papel das organizações internacionais em crises humanitárias? Vamos continuar essa discussão juntos.